A paz de Yahshua, louvado seja o nome do nosso Pai. O sucesso não aceita corpo mole, nem a preguiça. Se quer sucesso, tem que suportar o processo. Quando for falar mal de mim, aproveita e fala todas as coisas boas que eu fiz quando você precisou. Há muitas coisas boas para acontecer da parte de Al. Só precisamos permanecer ligados. Nunca se deve trair aquele que te ajudou. E essa é uma das maiores lições que a vida ensina. A lealdade é um valor raro, mas essencial, porque quem esteve do seu lado nos momentos mais difíceis merece ser respeitado. Trair quem te estendeu a mão, quem acreditou em você quando ninguém mais o fez, é um dos maiores erros que alguém pode cometer. Não importa o que aconteça depois, o peso dessa traição sempre estará ali. A verdade é que a gratidão não é uma obrigação, é uma escolha. Mas é uma escolha que diz muito sobre o caráter de cada um. Seja grato aos que te ajudaram, seja leal aos que estiveram do seu lado e, acima de tudo, seja fiel a si mesmo, porque quem trai quem o ajudou, na verdade está traindo a si mesmo. Um dia perguntei a um sábio: quem são meus amigos? E ele respondeu: são aqueles que lembram de você, mesmo quando não precisam. Irmãos, precisamos entender que temos que olhar para as pessoas com bons olhos, para enxergar somente as qualidades desta pessoa. É claro, você vai ver também os defeitos, mas os defeitos você vai entregar ao Pai, para que essas pessoas alcancem a correção da parte do Pai, pois está escrito: crede tão somente na verdade e a pratique, e ela vos libertará. Ela vos dará condição de superar. Por isto, vamos se esforçar mais para ajudar o próximo e não difamá-lo, e não levantar testemunho contra ele, e não caluniá-lo, mas ajudá-lo. A palavra diz que os que estão na nossa vida para nos ajudar são enviados do nosso Pai, mas aqueles que vêm para nos fazer tropeçar
são enviados do Satanás. Mas por que eles fazem isto? Porque não conhecem o Pai. O Pai é amor. Então é preciso o ser humano buscar o Pai de todo o coração, para que o Pai o mude nas suas atitudes, nos seus comportamentos. A palavra diz que nós damos o que temos no nosso coração. Precisamos guardar o nosso coração para que ele não venha se corromper com o pecado. Precisamos guardar a nossa mente para que ela não seja a porta de entrada do Satanás na nossa vida. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda estão lutando contra si mesmo para se libertar das garras do Satanás, porque não vigiaram quando a palavra diz: não dê lugar ao Satanás. Porque quando o homem dá, o Satanás o domina, faz dele uma marionete. Mas a palavra diz que temos que dar lugar ao Espírito Santo para que ele se manifeste na nossa vida de tal modo que nós vivamos ajudando o nosso próximo em toda a área de sua vida. É claro, tudo que nós fizermos, faremos para a glória do Pai, porque só podemos dar aquilo que o Pai tem nos dado, e para Ele nos dar, nós temos que buscar. A palavra diz: vai ter o preguiçoso com a formiga. Temos que nos esforçar mais para examinar as Escrituras e guardá-las na nossa mente, para que o nosso coração não venha nos enganar. Porque uma vez que nós temos a verdade na nossa mente, com certeza o nosso coração não vai ter opção de nos enganar, porque nós temos a verdade na nossa mente, e esta verdade ela precisa ser mantida para nós permanecermos de pé, ligados ao nosso Pai, e deste modo saberemos o que fazer para agradar o Pai. Aquele que ama o Pai, ama o seu próximo. Aquele que tem a mudança em sua vida e
se encontra satisfeito com a ação do Pai na sua vida, ele, por certo, vai querer compartilhar essa experiência profunda que ele tem alcançado por bondade e misericórdia. E aquele que também estiver esperando que alguém o ajude, porque dele mesmo ele já está conformado que por causa da fraqueza não conseguirá chegar à vontade do Pai. Aí entra o Filho da Luz para ajudar, como está escrito, um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse: esforça-te. Temos que se esforçar. A melhor oração é amar, mas aquele que ama, ele ora para o seu próximo, para que o Pai manifeste o seu amor, dando mais chance de libertação. Mas a palavra diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. E precisamos entender que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos nos corrigir e se aproximar do nosso Pai, porque Ele que é bom e a sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Precisamos entender que todos pecaram. Nós não temos que olhar para ninguém, buscar erro, porque vai encontrar. Nós temos que olhar para o próximo para enxergar a qualidade que ele tem, ou qualidades, de modo que isto nos fará testemunhar da bondade e misericórdia do Pai que tem chegado na vida do nosso próximo. A hora é agora. Vamos vigiar para que nós não sejamos caluniadores, pessoas que têm levantado falso testemunho, pessoas que têm feito o próximo tropeçar. A palavra diz: se comer carne escandaliza, então não coma. Se você vai fazer alguma coisa que vai escandalizar o seu irmão, não faça para a glória do Pai, porque a vontade do Pai é essa para as nossas vidas, que nós façamos coisas para glorificar o santo nome dele. Então, meu irmão, cuidado com as vossas atitudes, comportamento,
Pois tudo isto fala de quem nós pertencemos ou quem somos nós. Então temos que passar o exemplo de uma pessoa de fé, de amor, para a glória do Pai, sempre. Tudo que nós fizemos, para a glória do Pai. Porque diz a sua palavra, sem Ele, nós não podemos fazer nada. E se respiramos, é para a glória do Pai. E se nós damos testemunho, é para a glória do Pai. Se nós ajudamos alguém, é para a glória do Pai. Então, vamos ser uma bênção na mão do Pai, para a sua glória, e para que outros possam ver que aquele que tem a alegria da salvação é diferente em todos os momentos da sua vida, pois a maior preocupação é abençoar a família, a parentela, o próximo, a todos, seres viventes. Portanto, a palavra diz, sê tu uma bênção. Então, nós só podemos ser uma bênção longe do pecado, longe da confusão, longe da fofoca, pois aquele que precisa de ajuda espera que nós possamos motivá-los através do nosso comportamento, porque muitas pessoas estão olhando para nós como nós olhamos para o próximo, mas outros olham para nos condenar, outros olham para glorificar ao Pai, porque enxergam, fazem questão de enxergar as qualidades daquela pessoa. E quando enxergamos as qualidades, nós glorificamos o Pai, porque ali está a mão do Pai, a presença do Pai que fez a obra naquela pessoa, para ela apresentar as suas qualidades. E o que estiver faltando, como diz a palavra, falta uma coisa, nós temos que ajudar em oração, orientar com muito amor aquela pessoa, para que ela consiga também vitória sobre os seus defeitos. A hora é agora, o momento é chegado. Vamos amar o próximo. Vamos amar o próximo. Não esqueçam. Jacó enganou e foi enganado. E quem fala mal do próximo
alguém também se levantará para falar mal de você. Então, procure fazer o bem. Procure falar bem do próximo, do teu irmão, para que o Pai levante alguém para falar bem de você. A hora é agora, o momento de chegar. Vamos fazer por onde? Sempre estar na presença do Pai, com o coração arrependido de pecado, para viver o perdão do Pai, porque com o perdão do Pai nós temos acesso à sua presença, e quem tem acesso à presença do Pai é beneficiado e vai dar muito testemunho. Por quê? Porque ele está perto do Pai, e quem está perto do Pai tem vantagem, mas para receber as bênçãos e também contar testemunhos, porque a palavra diz que temos que abrir a nossa boca, não devemos ficar calados diante do que nós temos visto e ouvido da parte do nosso Pai. Ele que é bom, Ele que é perfeito, Ele que é glorioso, e nós somos alunos e somos aprendizes na presença do Pai, e o nosso professor é o Espírito Santo. Glória, 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 porque a cada dia estamos nos amadurecendo, estamos aprendendo a relacionar com nosso Pai.